pira essa. Vamos fazer conexões aqui que, olha, eu sinceramente nunca encontrei lugar nenhum e por isso que eu tô trazendo aqui. Porque se eu encontrasse aí a esmo como, né, bala, dadinho para as pessoas, apesar que dadinho tá tão difícil de encontrar hoje, eu não entraria esse conteúdo aqui. Porém, então, eu vou fazer conexões que provavelmente você não vai escutar de uma maneira fácil por aí, tá? Então, como eu disse, trazer elementos que vão, assim, enriquecer a sua vida e trazer propósito muitas vezes, ou sentido, né? Até mesmo valor, sentido, valor, propósito em questões que você julga aí que estão desconexas na sua realidade no e-cru. Então fica até o final e você vai entender esses gaps de passagem aí, de conexão entre uma coisa e a outra. Bom, então primeira coisa, a gente tem que pensar, puxar ali, né, um dos pilares do conservadorismo, que é a ordem transcendente. Então vamos puxar essa ponta do novelo. Esse é o ponto de partida do conservadorismo. Então eu estou pensando na compreensão de que o mundo natural e a própria vida humana está ancorado em algo que ultrapassa a matéria e o tempo. Então você usa até a metafísica, né? A metaética, a metamétrica, a meta consistência, as coisas todas que estão além daquilo que a gente consegue explicar numa pipeta de laboratório, no bico de Bunsen, é uma coisa que eu estou aqui mensurando com dados. Ou seja, eu tenho que fazer a aglutinação de questões ontológicas e questões éticas, eu tenho que trazer essas coisas abstratas para o mundo real e plotar num gráfico. Legal. Só que o que acontece? Eu tô trabalhando com coisas que eu desconheço. E eu não tenho domínio, eu não tenho como medir. Então a transcendência é algo intrínseco à perspectiva do transcendente, do conservadorismo. Ou seja, é onde eu vou trabalhar com questões metafísicas, com questões espirituais, que concede no mínimo, né? No mínimo, a possibilidade da dúvida de que existe uma moral, uma ontologia que sustenta a realidade, que está acima do que a gente pode entender e conseguir interpretar no sentido físico. Então, a ordem superior, ela não é somente uma abstração metafísica, mas ela vai moldar a conduta prática. Então, quando a gente fala de Edmund Burke, aqui, a gente está falando do contrato entre vivos, mortos, os que ainda não nasceram, que vai pressupor o quê? Uma lei universal, uma lei natural, orientando a sociedade. Então, no contexto teológico, essa lei vai refletir o caráter de Deus, cujos atributos perfeitos se tornam norma moral para o homem. Porque qual que é o padrão? Por que o certo é dar lugar para a senhorinha no ônibus e o errado é chutar a senhorinha para fora do ônibus? Por que o bom é correto e o errado é mal? Quem que fez essa atribuição? Como que as questões ontológicas e epistemológicas conversam dentro de um diagrama de Venn, onde eu consigo conectar as ideias? Da onde veio esse padrão moral? Da onde veio a matriz? Onde veio a matriz mesmo? Imagina ali uma chapa. Eu fiz o curso de produção gráfica lá em 2000 e bolinha, né? No Bradesco. Eu tinha 14 anos, 2002, 2003. Eu tenho aquela chapa, eu tenho aquela cópia, eu tenho aquela matriz. Da onde que veio a copia e cola daquilo? A gente não consegue atribuir a existência de propósito, sentido, valor, a questão de valores morais objetivos, haja vista William Lane Craig, a ausência da padronização antecedente. Tá bem? Então, quando eu penso em argumentos, eu tô pensando aqui, ó. Vamos lá, vamos defender isso de uma maneira racional. Então a gente está falando do argumento Kalan, que ele vai defender que tudo que começa a existir tem uma causa. Isso é uma premissa, isso é silogismo, tá bem? Vai acompanhando o raciocínio aqui. Então, ou seja, a gente já sabe que um dos pilares do conservadorismo é ordem transcendente. Agora, por que isso é racional? Essa é a pergunta. Não adianta, tem ordem transcendente. Por quê? Porque
eu não consigo responder o porquê das coisas, só a ciência que responde. Não, a ciência responde o como. O porquê ela não é do campo epistêmico da ciência responder. Não é do campo filosófico, é do campo teológico, é da esfera daquilo que é abstrato no sentido metafísico. Não confunda as coisas. Vai lá ler um pouquinho do problema de demarcação por Karl Popper, tá? Então assim, quando a gente vai pensar em argumentos, a gente está pensando em silogismos, basicamente. Óbvio que eles não resolvem todos os problemas, o ajuste fino do universo, as coisas todas, não resolvem todos os problemas, mas eles explicam muita coisa. Então por que é racional ter fé? Por que é racional acreditar numa ordem transcendente? E não espiritual, meio que hippie, eu acredito porque as cores do universo... Não é nada disso. É racional. Por que por meio de silogismos lógicos, por meio de racionalidade lógica, por meio de uma lógica modal, uma lógica formal, uma linha de raciocínio coeso, eu consigo inferir, não provar, inferir, concluir no sentido de, olha, é racional, então assim, Tomás de Aquino foi assim, um dos maiores gênios do todo mundo, mas ele pecou nessa coisa de provar. Provar é pegar esse papel e mostrar na sua cara que, olha, tá aqui. Apesar que tem a questão toda do antirrealismo, realismo, de Putin, né, e galerinha toda lá, que fica para outro momento. Mas, vamos voltar aqui. Então, eu tenho razão para acreditar. Qual uma delas? O argumento Calan. Então, ou seja, pensando no primeiro motor de Aristóteles, pensando em uma das 5 vias lá de Tomás de Aquino, pensando em todos os argumentos que existem em torno de, bom, não pode ter sido a causa de si mesma. Porque se ela fosse causa de si mesma, ela seria efeito e não a causa. E portanto, o Big Bang ele é efeito dessa causa. Ou seja, alguém apertou o botão. Porque o Big Bang por si só, pelas leis que a gente conhece da física, não é possível de acontecer. Ele começou a existir. Algo começou a existir. Ele não era infinito no tempo. Já vista Lemaitre, né? O padre que na época os ateus todos ficaram frustrados com isso. Por quê? Porque se acreditava que o universo era infinito. Se o universo é infinito no tempo, não tem uma causa. Portanto, é o próprio Deus. Se ele começou a existir, alguém apertou o botão. Então ele é efeito da causa e não é a causa de si mesmo. Então, portanto, o universo tem uma causa transcendente. Uma causa que está acima dele. E essa causa, por necessidade, daí a necessidade e questão ontológica, no sentido necessidade física ou contingência, é necessário que ele precisa ser incausado, ele precisa ser atemporal, ele precisa ser não mutável, ele precisa ser incorpóreo, ele precisa ser... parece que é o quê? Né? Então, ele não pode existir, porque exister, ele é originado por, ele é causado por. Então, se ele é causado por, ele não pode ser, ele não pode existir, ele apenas é. Eu fui o que fui, sou o que sou, serei o que serei. Né? O eu sou ali do Velho Testamento. Então, assim, esse é o argumento Calan. E no cosmológico, dentro de uma vertente tomista, eu tenho aquilo que aponta para uma necessidade de uma causa primeira, que sustenta o ser. Porque se a gente for fazer a regressão infinita, algum momento a gente tem que chegar na causa máxima. E essa causa máxima seria aquilo que é o máximo que eu posso imaginar um ser maximamente excelente do Anselmo de Cantuária. Que começou com um argumento muito simplista até num primeiro momento, e o Alvin Plantinga, ele reformulou o argumento de uma maneira trazer na lógica modal. Procurei um argumento ontológico, Alvin Plantinga, você vai achar vários vídeos na internet. Então, necessariamente, Deus precisa existir em todos os mundos possíveis. Não vai dar para explicar os mundos possíveis aqui, eu teria que ter um vídeo só para isso. Então, para o conservador cristão, esses argumentos, eles não vão, ou pelo menos conservador teísta, no mínimo, ou um conservador que dá o benefício da dúvida pro teísmo, não vai ser mera especulação filosófica. Por quê? Vai solidificar uma crença de que a realidade é criada e sustentada por um ser supremo. Então a natureza vai carregar traços e propósitos, sentido, vai sinalizar, vai apontar pro desenho divino. É meio que uma flerte aqui já com a teoria do design inteligente. Então é a cosmovisão que vai reforçar a noção de que a ordem social e a ordem moral ela tem que se alinhar a algo maior do que os nossos interesses imediatos.
Aí você tem uma tal de Lynn White, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui, que ela vai trazer esse contraponto sobre a... Tem um... Lynn White é com Y, tá? Y-N-N, White, deve estar em algum lugar aqui, ó, né? Lynn White, no Mordomo Sagrado ali. Então, ela trouxe lá em 67, tem um livro dela que chama The History Roots of Our Ecology Crisis, né? Então ele vai acusar o cristianismo de ser o principal responsável pela exploração ambiental. Então quando se lê Gênesis lá na questão do homem deveria dominar a terra, numa perspectiva bíblica, seja na Torá ou na teologia cristã, isso vai apontar para uma visão sofisticada de que o domínio ele é antes um mordomato, um stewardship. Não está correta a interpretação dela. Porque o homem tinha que lavrar, Gênesis 2,15, tinha que lavrar, tinha que guardar o jardim, tinha que cultivar o jardim, tinha que proteger o jardim. Ele é o zelador do jardim. É completamente oposto. Olha o Shemitah, olha a coisa toda de descanso da terra. Não faz o menor sentido histórico e teológico. Então, o argumento bíblico vai, por si só, refutar toda a teoria de que a fé judaico-cristã, ela implica, ou ela é uma das causas principais. Pode ser que tenha alguma influência por conta dos religiosos mais fanáticos, as pessoas que interpretaram errado. Mas não é. Então, se a gente entender e interpretar a criação como obra de Deus, então toda criatura tem valor intrínseco. Para o homem cabe cuidar, zelar. Então, é a responsabilidade ecológica que vai ecoar o princípio conservador. E uma coisa que eu não comentei no começo, provavelmente eu sou o único nesse Brasil que tem uma disciplina de filosofia ambiental. Mas tão comum... Não, ética ambiental é comum. Você vai achar 1 bilhão de livros de ética. Procura filosofia ambiental, bota aí. Você vai achar. Tem filosofia verde, do Roger Scruton. Environmental Philosophy, um monte de livro lá fora. Mas no Brasil é difícil. E eu não tenho ciência, se você souber, coloca aí no comentário, de alguém que fez uma disciplina de filosofia ambiental. Eu fiz para Sesumar. Tem um livro de quase 200 páginas, escrito por mim, né? Ali também é a disciplina dada ali na Unicesumar. Filosofia ambiental você não vai escutar. E é um pouco disso que a gente está trabalhando aqui. Então, é uma responsabilidade ecológica que vai ecoar e poderia dar um pouquinho mais de valor, né? A gente poderia ter um pouquinho mais de likes aí. Se você tiver a oportunidade, dá um tempinho aí, dá um like, comenta alguma coisa. Olha, eu tô com uma ideia aqui, pode sugerir de próximo tema. Sei lá, faz alguma coisa pra gente poder... Pra eu poder também ter motivação pra continuar, senão vai ficar difícil. No ano passado mesmo, eu parei em maio, graças a Deus eu não preciso disso, mas eu quero compartilhar o conhecimento com vocês. Então assim, para eu poder compartilhar, para poder continuar, eu preciso, né, de algum tipo de motivação. Nada melhor do que aqui, a gente interagir, tá? Só pelo simples fato de interagir já vai me deixar muito feliz. Então, assim, sem falsa humildade, se cobra caro por esses conteúdos também, no plano privado aí. Então eu tô tentando passar de graça para justamente a gente conseguir, sei lá, gerar um tipo de espírito comunitário aqui que a gente possa chegar mais longe e ecoar mais vozes, tá bem? Bom, dada a puxão de orelha, vamos lá. Pensando em responsabilidade que ecoa aí como princípio conservador, tô falando de preservar o que a gente recebe. Então não é apenas um legado cultural dos antepassados, mas também um legado vivo da natureza. E aí é onde entra a semiótica como uma arma poderosa de ressignificação ambiental. Fez sentido agora? A ciência do signo vai permitir a gente investigar como que a gente constrói sentido, narrativa sobre ambientes que a gente habita, o oikos, nossa casa. Então a degradação ambiental é simplesmente um fruto de uma narrativa cultural que vai enxergar a natureza como matéria-prima já exaurida, como instrumento, como aquilo que eu uso, como res nullius, coisa de ninguém, que não, ninguém pertence. Então não me faz parte, não tenho que cuidar dela. Aquilo tudo que reforça e reconfigura a percepção de que a gente tem do meio ambiente. Aquilo que é um papel de... não é meu problema.
Então, ressignificar as coisas, tornar recursos naturais, aquele resíduo como recurso, dom da criação, ressignificar, pensar na mudança do signo. Ela não é cosmética, aquilo que vai afetar a estrutura política, pedagogia ambiental, decisão pessoal de consumo. É ressignificação, é criar ponte de significado que vai atuar na psique coletiva, no imaginário popular. Trazer para um campo onde eu consiga utilizar... fazer parte, né? O Benjamin Franklin tem aquela velha máxima, né? Frase que quando você fala eu esqueço, quando você me ensina eu posso aprender, mas quando você me envolve eu definitivamente aprendo. Ou seja, essa coisa da comunidade, da coisa do baixo para cima, questão do que os conservadores defendem como uma comunicação vívida na esfera onde eu consigo ter relacionamento, é diferente. É diferente. Então, quando que a biosemiótica entra aqui? Quando eu reinterpreto o processo de significação ou de comunicação na esfera biológica. Eu reconheço que os seres vivos, eles trocam sinais, interpretações. O ambiente, ele se adapta de maneira semiótica. Então, em outras palavras, a natureza, ela vai trazer múltiplas linguagens que, para ela, é uma coisa só. Química, física, biologia, não faz diferença para a natureza. Quando então se diz de biosemiótica, eu estou falando daquilo que é a inspiração dada na natureza. Então, é que eu não trouxe aqui as imagens, mas imagina ali uma mesinha de tripé assim, baseada na forma que o louva-a-Deus fica. Eu tenho arquitetura, design sustentáveis baseado na casa do João de Barro. Por quê? Porque a ventilação, o sistema de ar ali, de ventilação de ar, é muito bilhões de anos mais sofisticado do que eu estou fazendo hoje. Então, eu estou aprendendo com o legado dos mortos naturais. Olha só que interessante. Eu estou aprendendo com o legado da natureza. É conservadorismo puro. Planta, fungo, são milhões de fungos. Eu tenho até uma palestra que eu dei internacional aí, de TDI, fazendo essa tese, né, onde eu posso utilizar o meio ambiente como uma farmácia. Então, ou seja, eu pego ali sei lá, eu tenho, por exemplo, especificamente, né, que eu trabalhei no doutorado, Disperse Red One, que é um tipo de corante da indústria têxtil. Então o efluente está contaminado com aquele corante. Como que eu descoloro ele? Com aspergilhos, com flébia, com qualquer tipo de fungo aí que eu uso para descolorir, para descontaminar. Então eu tenho que fazer análise citotóxica, mutagênica, genotóxica. Ou seja, eu faço uma forma de encontrar uma solução para um problema gerado pelas questões ambientais que o homem está colocando no dedo. Ou seja, se eu tenho aproximadamente 11 milhões de produtos químicos diferentes, eu tenho 200 milhões de soluções com fungos. Se associado com bactéria, eu tenho muito mais potencial de resolução, com vírus, muito mais. E assim vai. Então, controle biológico em cima do assunto e tudo mais. Problema de poluição, escassez de recursos, está tudo na natureza para se resolver. Então, os problemas causados pelo homem, de alguma maneira eu tenho uma solução. Só desconheço por enquanto. Então por isso que tecnologia e os estudos biotecnológicos vão chegar mais longe nesse sentido. Então no conservadorismo, quando Burke fala do vínculo com os antepassados, as gerações passadas que nos legaram as instituições, os valores, os hábitos, se a gente levar esse raciocínio para o âmbito ecológico, a gente consegue dizer que a natureza é um testemunho histórico de milhões de anos de evolução. Ou numa perspectiva criacionista aí, de sabedoria divina, né, de aplicação de processos naturais. Então aprender com a natureza morta, né, as eras geológicas, os fósseis, o ecossistema que nos precede, é uma analogia a gente aprender com os nossos ancestrais. Então, assim como o conservador respeita o legado cultural, político dos mortos, reconhecer neles uma fonte de experiência acumulada, que se reconhece neles como respeito do legado, a gente pode fazer isso com a biosfera, com as leis, com os equilíbrios. Então, a ampliação do conceito de tradição que vai abarcar a dimensão biológica. Então, a gente chega no ponto crucial. Por que cargas d'água, estudar a biosemiótica, pode ser visto como um ato conservador?
Já tem a resposta na ponta da língua? Então, se você é conservador, você acredita numa ordem transcendente, ao mesmo tempo valoriza a moderação, a continuidade, a tradição. Então, se a gente olhar para a natureza como um sistema de signos que são criados ou mantidos, né, por Deus, aí não estou falando de nada que é ligado ao deísmo, né? Que Deus é aquele que deu corda no universo, mas aquele que mantém o universo. É buscar o próprio Deus na criação. Então o argumento ontológico ali reforçado por Plantinga, né, vai apontar para um Deus maior do que tudo que a gente consegue conceber, responsável último pela coerência do mundo. Então, sobre essa lente, os processos semióticos da vida vai expressar logicamente a suprema engenhosidade da mente divina. E portanto, quando eu faço essa aderência à biosemiótica como uma via, né, de inspiração prática, eu acho que eu tenho mais um aqui. O que eu estou dizendo? Estou falando de proteção ambiental, do uso de recursos, estou falando de design baseado na biologia, sendo fiel a um plano maior. Então, unir teologia, apologética e biosemiótica é isso. A gente consegue encontrar um caminho singular que vai revelar o conservadorismo como uma filosofia que não somente está voltada para a preservação de instituições sociais, mas também para um cuidado integral com o ambiente. Então, se por um lado o homem se estende como mordomo, aquele que é um custodiante da criação, também vai se perceber como intérprete semiótico aí dos sinais que a natureza apresenta de uma maneira que o comportamento, a adaptação, a inter-relação aconteça. Então a ordem transcendente ela vai convergir com a ordem imanente dos ecossistemas, vai produzir na biosemiótica um ponto de síntese, onde a ação humana ela vai se alinhar aos princípios éticos que está ancorado em Deus, né? Conforme ali defendido no argumento ontológico, cosmológico, epistemológico, ético, você tem muitos outros, né? Tem esse livro aqui, ó, A Crença Cristã Avalizada, aqui, ó, do Alvin Plantinga, que ele vai é traduzido como Warranted Christian Belief, né, em inglês, que ele vai traduzir essa questão de Deus ser propriamente uma crença básica. Então, assim, é um sensus divinitatis lá do João Calvino, é um mecanismo cognitivo que ecoa a questão de eu apreendo a realidade divina de uma maneira imediata. É uma outra forma de entender isso tudo. Eu não preciso nem usar argumentos racionais. Por quê? É uma crença básica. Eu simplesmente sei que aquilo é real. Então, se você é defensor da ausência de meios de raciocínio, embora o Plantinga seja um dos maiores filósofos lógicos de todos os tempos, talvez o maior de todos os tempos, em questão de lógica aplicada à epistemologia da fé racionalizada, você tem uma crença que não precisa nem mesmo de comprovação lógica. Porque você pode adotar o mecanismo de apropriado de crença básica, que se de fato existe um Deus, se ele criou e dotou o homem de um senso intrínseco do divino, como é o padrão moral que eu falei, já está imputado, né? Se existe valor moral objetivo é porque Deus existe, porque a moral só poderia vir de algum lugar, pra gente saber e conseguir diagnosticar aquele entrecruzamento que eu falei, por que o certo é bom e o errado é mal. Então isso vai reforçar o pilar conservador de uma ordem transcendente, consolida todo o imperativo bíblico também de cuidar do ambiente, porque se Deus como criador outorga ao homem a missão de mordomo, ele não é tirano, correto? E toda aquela premissa que o Agostinho faz do livre-arbítrio, ela faz uma defesa profunda do porquê que existe mal, do porquê que existe, né, toda a resposta do problema do mal, que vai contrapor ali o problema de Epicuro, né, o paradoxo de Epicuro. Então a biosemiótica ela vai vir como uma tese de que a natureza ela está impregnada de sentidos, que lendo-a em sintonia com a crença cristã avalizada, a gente descobre novos caminhos para preservar ela e tudo mais. Então o Plantinga traz essa questão também, que eu acho que é importante eu também comentar, além daqueles argumentos que eu gosto tanto, né, sobre a defesa da fé nesse sentido. Tá certo? Bom, era isso, esse conteúdo aí que eu queria trazer. Espero que tenha sido
produtivo e gratificante, assim como foi para mim poder falar. Eu estudo isso há muito tempo, pelo menos uns 15 anos aí, de todas as maneiras, né, isoladas. E eu trouxe aqui uma forma que conecte esses assuntos todos que, como eu disse, vai ser, eu acho, bastante difícil você encontrar por aí. Então deixa aí seus comentários, se você chegou até aqui, sei lá, coloca a biosemiótica divina aí no final e a gente pode dialogar e conversar um pouquinho sobre o assunto, tá certo? Ah, eu tenho o curso de semiótica, esqueci de comentar, então se você quiser eu vou deixar o link aqui também, e-book e tudo mais, fique à vontade. Quem sabe no futuro a gente consiga trazer mais materiais sobre o assunto, tá certo? Então um grande abraço e até a próxima oportunidade.